Meus irmãos, nós continuamos nossos estudos, né, no Catecismo Maior de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, que expressam o que nós cremos biblicamente, da ideia de símbolos de fé. E estamos na pergunta 166, e hoje nós vamos para a segunda parte desta pergunta, né? Nós vimos a primeira parte na terça-feira passada, que foram os textos que fundamentam a doutrina que esta pergunta expressa. E hoje nós vamos ver parte do comentário do Gerardo Voss, né? É o teólogo que nós estamos seguindo. E na próxima terça-feira, se Deus quiser, a última parte. Tá bom? Então, nós vamos lembrar a pergunta então, né? A quem deve ser administrado o batismo? Será que a todo mundo deve ser administrado o batismo ou a um tipo de pessoa a quem deve ser administrado o batismo? Vamos ler juntos então? O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças cujos pais, ou um só deles, professarem fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isto, dentro do pacto e devem ser batizadas. Então vamos lá. Nós não devemos administrar o batismo a uma pessoa que esteja fora da igreja visível. Tá? Lembra que nós vamos ver isso com calma, né? Mas há duas definições de igreja, né? Teologicamente falando, pelo que a Bíblia nos apresenta. Uma igreja visível e a outra igreja invisível. Então, a igreja visível é esta que nós temos aqui diante de nós. É aquela igreja que nós olhamos e vemos. São as pessoas da igreja, os membros. Hoje nós temos parte da igreja visível aqui. Ela não está toda aqui, mas parte dela está aqui porque nós nos vemos. Então, essa igreja é aquela igreja que compõe uma comunidade local. Igreja visível. Por exemplo, a igreja visível presbiteriana no bairro Icaraí. Essa aqui. Tem outra ali atrás, né? Tem uma lá perto do Campo São Bento, certo? A igreja visível. E a igreja invisível é a igreja dos eleitos de Deus. É a igreja daqueles que, frequentando uma igreja visível, creem verdadeiramente em Cristo. Então eles fazem parte de uma igreja invisível. Nem todo mundo que faz parte da igreja visível faz parte da igreja invisível. Eu posso estar aqui hoje, mas posso não crer em Jesus. Eu estou na igreja visível, as pessoas estão me vendo aqui, mas eu não creio em nada disso. Então eu faço parte da igreja visível, mas não da invisível. Então alguém pode fazer parte da igreja visível, mas não necessariamente da invisível. Mas todo aquele que faz parte da igreja invisível, ou seja, daqueles que creem realmente em Cristo, esses ordinariamente farão parte da igreja visível. Eles vão acabar numa igreja visível. Entendeu? Eles vão querer se unir ao corpo de Cristo visível aqui na terra. Ok? Certo? Ali está falando que nós não podemos administrar o batismo a qualquer pessoa que esteja fora da igreja visível. Então, por exemplo, imagine que chegue alguém aqui hoje, né, que diga, a gente não conhece, não sabe quem é, chega aqui à frente e diga assim, eu quero ser batizado. Essa pessoa não pode ser batizada, porque ela ainda não faz parte do corpo, ela não professou a sua fé, não deu tempo ainda dela, de fato, ter a consciência e batizar, né? E nós, mesmo que ela tenha crido e chegue aqui crendo, nós precisamos administrar bem o batismo, ou seja, nós precisamos nos certificarmos de que aquela pessoa creu mesmo. Então não é chegou aqui e falou, quero ser batizado aqui, poderá. Mesmo que a pessoa já creia, ela venha lá, ela crê em Jesus Cristo e quer, mas ela vai passar por um período probatório. Certo? Certo? Mas olha só, as crianças, porém, cujos pais, ou um deles, ou os dois, né,
professarem a fé em Cristo e obediência a Ele, estão quanto a isso dentro do pacto e devem ser batizadas. Então, as crianças de membros da igreja, os pais são membros da igreja já, os pais são batizados e professam. Essas crianças, elas devem ser batizadas, elas podem e devem ser batizadas, ok? Então, vamos lá com calma aqui, a gente já passou nas referências bíblicas, eu passo rápido aqui, tá? E vamos ao comentário, a primeira parte dele hoje, né? Aí o Gerardo Voss faz essa pergunta aqui, né? O comentarista que a gente está seguindo, nossos estudos aqui, ele pergunta o seguinte: que pessoas podem ser devidamente batizadas? Olha a resposta. Somente aquelas que são membros da igreja visível podem receber devidamente o sacramento do batismo. Então, deixa eu explicar aqui, né? Você pode perguntar assim: ué, mas eu não tenho que ser batizado para me tornar membro? Como é que só o membro pode ser batizado? Se geralmente eu me batizo para me tornar membro depois. A ideia aqui é membro do corpo de Cristo. Ou seja, um membro da igreja, aquela que crê em Jesus Cristo. Quer ver? Por exemplo, eu chego na igreja, eu não sou membro de uma igreja específica como aqui, por exemplo. Imagine que eu estou me convertendo agora, tal, e eu chego aqui, eu não sou membro ainda dessa igreja visível. Mas eu já li a Bíblia, o Espírito Santo falou no meu coração, e eu já creio em Cristo. Eu sei que eu creio em Cristo. Então eu já sou o quê? Membro da igreja invisível. Eu já sou membro da igreja, porque eu creio em Jesus Cristo, ok? Só que eu ainda não sou membro desta igreja aqui visível. Não entrei no hall de membro aqui. Certo? Então aí eu vou chegar nessa igreja, olha, eu já estou lendo a Bíblia, eu estou começando a crer em Jesus Cristo, eu quero me unir a uma igreja visível, quero ser batizado e quero me unir a uma igreja visível. E aí haverá um período probatório, que geralmente é catecúmenos, né? Para a gente verificar esta fé, e uma vez que essa fé é dentro do possível, claro, esta fé é verificável dentro do possível, aí essa pessoa é batizada, para se tornar membro da igreja visível, membro daquela igreja local. Deu para entender? Deu para entender o que eu estou falando? Ok? Então, somente aquelas que são membros da igreja visível podem receber devidamente o sacramento do batismo. Ou seja, aqueles que já estão frequentando a igreja visível é que podem, de fato, uma vez que creram, participar, serem batizados. Tá? Vamos lá. Quais as duas categorias de membros em que a igreja visível se divide? A igreja visível, nossa igreja aqui de Caraí, por exemplo, ela é composta de duas categorias de pessoas, a saber, primeiro, a daquelas que fizeram profissão pessoal de fé em Cristo e de obediência a Ele. E, segundo, a dos seus filhos pequenos, isto é, a das crianças que ainda não fizeram a profissão de fé, ou pessoal de fé. Então nós podemos verificar isso aqui na igreja. Nossa igreja visível, ela é composta de dois grupos de pessoas. Os adultos, que já foram batizados e professaram a sua fé pessoal em Cristo. E os filhos deles, pequenos, que ainda não professaram a fé, mas se Deus quiser irão. Mas eles já são membros da igreja. Nós chamamos de membros o quê? Quem está afiado aí com o presbiterianismo? Membro o quê? Menor ou não comungante. Membros menores ou não comungantes. São as crianças. Então tem a Laura, a Laila, a Rafa, quem mais? Alice, o Miguel que está vindo aí, quem mais? Lila, então vai. Maitê, os adolescentes. Então tá. Então esses são os membros menores, ou membros não comungantes. E tem os membros maiores, os comungantes, que somos nós. Ok? Que tomamos Santa Ceia e tudo mais. Então, esses dois grupos é que compõem a igreja visível. Ok? Vamos lá? Como é que uma pessoa adulta, ou que tenha chegado à idade da responsabilidade, a idade do juízo, torna-se membro da igreja visível? As pessoas que estavam antes fora da igreja, tornam-se seus membros ao fazerem uma pública profissão de fé em Cristo e de obediência a Ele. Ao fazerem isso, são admitidas como membros e são, portanto, batizadas
e têm seus nomes incluídos no rol de membros de uma congregação particular, na qual o sacramento foi administrado. O batismo delas é tanto um sinal de sua admissão formal à membresia da igreja, quanto um privilégio daqueles que pertencem a ela como membros. Então, como uma pessoa adulta se torna membro de uma igreja visível? Se torna quando ela está pronta para fazer a sua pública profissão de fé. Então vocês já viram aqui, né? Uma pública profissão de fé, vocês já viram durante os cultos aqui, nós já tivemos algumas, né? Graças a Deus, né? Durante esses anos. E aí a pessoa vem aqui à frente e o pastor pergunta a ela: você crê em Jesus Cristo? Creio. Você crê na Santa Trindade? Creio. Você crê que você é um pecador e que Cristo te salvou? Creio. Então ele vai professando a fé dele publicamente. Após essa pública profissão de fé, ele recebe o quê? O batismo. Ok? Certo? E esse está falando de membros adultos, né? Depois a gente vai ver as crianças, né? Porque as crianças são batizadas quando pequenas, e quando elas, na igreja, elas crescem dentro dessa igreja, e aí quando elas chegam à fase adulta, né, maturidade, elas vão professar a fé. Aí elas não vão ser batizadas de novo, já foram quando criança. Mas quando um adulto está fora da igreja, nunca foi batizado, ele vem para a igreja, tendo crido em Jesus Cristo, ele professa a fé dele, e aí ele é batizado. Ok? Deu para entender? Tranquilos? Então vamos lá. O batismo delas, né, significa duas coisas, o batismo dessas pessoas adultas que se chegam para a igreja depois de terem crido em Cristo. Significa que eles estão formalmente, agora, admitidos à membresia daquela igreja local. Geralmente você se tornará membro da igreja visível, aquela igreja que você foi batizado, né? Então eu estou sendo batizado aqui na igreja de Caraí. Logo, eu agora estou admitido no rol de membros dessa igreja. Tá? Embora, óbvio, num aspecto mais amplo, né, eu faço parte da igreja de Cristo, que é, né, universal, né? Mas visível, eu estou aqui nessa igreja, nessa comunidade local. Né? E por meio do batismo eu me torno membro dela. E também significa que o batismo é um privilégio daqueles que pertencem a ela como membros. Então, o batismo não é só o sinal da admissão, da minha admissão na igreja, é como um privilégio que eu recebo pela graça do bom Deus, né? De confirmar a minha fé e o meu pertencer à igreja de Cristo. Tudo bem aí? Tranquilos? Marli, João? Como é que os filhos de pais crentes em Cristo tornam-se membros da igreja? Agora, a primeira pergunta foi como é que adultos fora da igreja se tornam membros. Agora, como os filhos de pais crentes em Cristo se tornam membros da igreja? Olha a resposta. Os filhos de um ou de ambos os pais crentes em Cristo nascem dentro da igreja e são, portanto, membros desde o nascimento. Exatamente como as crianças nascidas no Brasil são cidadãs brasileiras desde o nascimento. Elas não se tornam brasileiras depois. Elas já são, porque elas nasceram aqui, ok? Os filhos de pais crentes em Cristo são batizados não para serem membros, mas por serem membros da igreja desde o nascimento. Ok? Elas não se tornam membros por serem batizadas, pelo contrário, são batizadas porque já são membros desde o nascimento. Então, os filhos de pais crentes, ou de um pai crente, quando nasce, ele já é automaticamente um filho da aliança. Porque o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, no caso de uma família em que só um cônjuge é crente, como os pais já são crentes, quando essa criança nasce, ela já nasce na família da aliança. Então ela não se torna membro da igreja, ela já é naturalmente. Deu para entender isso? E o batismo apenas confirma essa membresia dela, certo? Não torna ela membro, mas já confirma. Olha, por isso que quando nasce um filho meu, eu trago ao pastor para batizá-lo. Por quê? Porque eu estou reconhecendo, nós estamos reconhecendo pela fé de que aquela criança é membro da igreja. Por quê? Porque ela nasceu numa família que pertence a Cristo. Então ela é uma filha da aliança. Uma vez que a aliança é para os pais e para... Lembram-se?
Então, nasceu numa família crente, já pertence, já está dentro do contexto da aliança. Lembre-se que nascer numa família crente e ser batizada não significa ser salvo. Não estamos falando disso. Nós estamos falando que nascer numa família crente, cristã, e ser batizada significa que ela terá acesso a todas as bênçãos da aliança, ao contexto da aliança, as bênçãos do povo de Deus. Ela vai viver nesse meio aqui. Agora, se ela será salva, isso é uma responsabilidade dela. Ela terá que responder na maturidade, sim ou não, diante de Cristo. Então, deu para entender? É porque a gente liga batismo com salvação. O nosso problema é que a gente liga batismo com salvação. Batizou, salvou. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Um monte de gente que batiza aí, não é? O João da Cruz não foi batizado e foi salvo. Então, a salvação significa admissão no povo da aliança. Agora, como a pessoa vai se comportar ali, é outra história. Mas isso é um benefício para a pessoa. Deu para entender? Giliane? Então, pastor, quando nasce uma criança que vai ser batizada, aí os pais vão à frente e o pastor vai protege o pai que vai nos caminhos dele. Aí no caso de um dos pais que vão com frente. Tá. Nesse caso, as perguntas são feitas ao cônjuge crente, não ao não crente. Ao não crente, não eu tive uma oportunidade de batizar uma criança de um casal onde a mãe era crente e o pai não. Aí ambos foram à igreja com a criança, ambos foram chamados à frente e as minhas perguntas foram feitas à mãe, não ao pai. O pai acompanhava. Mas a pergunta é a ela, não a ele. Porque ele não é crente. Então ele não tem condição nenhuma nem de prometer e nem de cumprir. Obviamente, a não ser que Deus, né, na graça dele, como nos converteu, converte ele também. Mas ali não, ali a pergunta, então, ele respondendo, a pergunta é feita ao cônjuge crente. Me lembrar que tudo isso que apresenta na criança, eu vi um caso de 2 pais que não são crentes. A criança, no caso, não, assim, a apresentação ainda, eu creio que não é tão grave como, né, você receber 2 pais não crentes e batizar a criança, não tem. Agora, ainda assim a apresentação fica sem sentido, porque olha, eu trouxe meu filho aqui para ser apresentado à igreja e fazer uma oração por ele, sendo que os pais mesmo não creem verdadeiramente, então é uma coisa sem pé nem cabeça. Perfeito. Então, cabe ao pastor, à liderança da igreja, não aceitar uma situação assim, porque ela não tem lógica nenhuma. Né? Como é que os pais vão dedicar os filhos ao Senhor se eles mesmos não se dedicaram? Sem pé nem cabeça. Então Agora, aí lembrando, quando há um cônjuge crente, aí sim, que é a questão da nossa irmã Irineia. Mas aí, Isa, nesse caso, não tem por onde você realizar algo assim. Nem a apresentação, ao meu ver, muito menos o batismo. Como? A criança, o mais rápido possível. O mais rápido possível. As crianças, como a gente sabe que a circuncisão é o sinal do mesmo pacto que é hoje para nós o batismo, a circuncisão era o 8º dia, né? Ao 8º dia de nascido. Então, quanto mais rápido, mais cedo puder os pais levarem a criança à igreja, melhor. Porque às vezes tem pai que demora. Eu, né, se Deus me desse a graça, por exemplo, ter um filho, eu gostaria de sim, não deixá-lo longe desta bênção, embora eu sei que ele é membro da igreja de Cristo, mas ter a bênção de ter o sinal ali e a glória de compartilhar dessa bênção com toda a igreja ali junto. Então, quanto mais cedo, melhor, né? Não tem por que também demorar, né? Não tem por que demorar também, né? Pessoal, porque você não batizou ainda? Porque não vejo argumento para não batizar logo o filho. Né? Eu acho que eu fui batizada com 8 anos. Sim. Acho que meus pais estavam chegando nessa idade. Estavam nessa idade, mais ou menos, eles converteram. Aí, ok. Aí não tem problema nenhum. Tem uma idade assim, Não tem.
não. Eu parto do pressuposto na pergunta do Gil de pais crentes. Tem pais crentes, acabaram de ter um recém-nascido, que hora que batiza? O mais rápido possível. Agora, no caso de pais se converterem depois dos filhos já crescidos, por exemplo, eu me converti, meu filho tem 5 anos. Eu me converti, eu vou lá, pego meu filho, eu sou batizado e ele também. Vai todo mundo junto. Entendeu? Agora a idade máxima fala todo mundo. Agora, por exemplo, vamos supor, se os filhos forem já na idade da razão, né, 14, 15 anos, aí eles já estão numa hora que eles têm que decidir por si só. Então, por exemplo, uma família que ninguém é crente, os pais se convertem, o filho tem 13, 14 anos, aí não é chegar e pegar o menino, vamos lá que eu vou batizar você também, porque ele já está na fase, aí ele vai falar assim, eu não quero, o que é isso? Vai começar a questionar, então ele precisa agora, ele mesmo, esse menino, esse rapazinho, né, tomar a ciência da fé e Deus abençoá-lo para ele converter, para ele batizar e professar a fé dele. Mas aí, nesse caso, já fica difícil, porque ele não é um pequeno, né? Não é um infante. E existe uma idade máxima. Pode falar, depois o Sr. João fala. Pode, Sr. João? Uma criança, quando pequena, ela é batizada. Agora, essa idade de 12, 13, ela tem a consciência que ela tem que decidir. Como é que é essa cerimônia de ela se tornar membro? Ela tem uma cerimônia ou simplesmente a igreja declara ela membro? Não tem uma cerimônia. Ela é chamar, como já aconteceu aqui na igreja, como um membro adulto. Ela é um membro adulto, uma criança. Dependendo, por exemplo, um adolescente de 13, 14 anos, dependendo da maturidade dele, eu fiz minha profissão de fé com 13 anos, 13 para 14, né? Então, eu já tinha ciência. Então, dependendo dela, o que acontece com ela é o que acontece com o membro adulto. Ele é chamado aqui à frente e responde as perguntas. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Você crê que você é um pecador? Creio. Ele vai responder as mesmas perguntas que responde um membro adulto aqui. Não. Se ela foi batizada anteriormente, não. Não. Se ela foi batizada como criança, ela só vem aqui assumir a publicar, né, a profissão de fé, a fé dela, publicar a fé dela aqui diante da igreja, diante de Deus. E é só isso. Aí ela é cumprimentada e diz, agora você é membro da nossa igreja, um membro adulto da nossa igreja. E a partir disso ela vai poder tomar Santa Ceia. Mas se ela já foi batizada, né, obviamente dentro de uma igreja evangélica, pelos pais quando criança, ela não precisa ser batizada de novo. Ela só publica a fé dela diante da igreja, tá bom? Vai ser batizada se não for crente, né? Perfeito. Que aí é a questão de quem cabe naquela questão lá de um adulto não crente chegando na igreja vindo de fora. Existe uma idade máxima para essa criança que cresceu, virou um jovem, um adolescente, fazer a pública profissão de fé dela? Existe. Ela precisa Existe. Como membro. A nossa igreja presbiteriana, no nosso manual presbiteriano, na nossa constituição presbiteriana, diz que o limite máximo é 18 anos. 18 anos. Se um jovem de 18 anos chegou nessa idade, com os pais crentes já, tendo sido batizado, e ele não faz, ele veja, vamos lá, o que está escrito, ele é retirado do rol de membros menores, porque ele não é mais membro menor, e nem quer, a princípio não quer ser membro maior, porque não se batizou ainda. Então ele é retirado do rol, ele deixa a igreja. Agora veja, irmãos, isso é um guia para nós a Constituição. Não quer dizer que funcione assim. Por exemplo, eu já peguei casos de mães que têm filhos chegando nessa idade, que chegaram nessa idade e não se converteram, e a mãe pediu para mim, pastor, olha, deixa ele pelo menos na igreja. Então você tem que ter um pouco de... Também vai conversando com a pessoa e tudo mais. Agora, se aquilo fosse arrastando 18, 19, 20, 21, aí chega uma hora que, olha, minha irmã, nós esperamos até um pouco mais do que é o limite, mas eu creio que a gente, até para responder a igreja, né, a gente tem que, infelizmente, excluí-lo do rol. Porque a igreja também tem uma responsabilidade. Mas então a idade limite é 18 anos. Essa profissão, ela precisa vir realmente de uma intenção da criança, do adolescente. Né? E eu estou perguntando isso porque lá na classe de vídeo, né, eu sempre trabalho com eles essa questão da profissão de fé, né? Uhum. Da profissão de fé, né, de quando eles tiverem esse reconhecimento, né? Chegar para os seus pais, chegar para o pastor e falar, não, olha, agora eu preciso participar, né? Quero, né? Porque senão pode ser que fique uma coisa meio vaga e às vezes o adolescente, né, o jovem, ele vaga pela imposição dos pais. Ele fala assim, olha,
está na hora de você virar um membro, sei o que, vamos marcar com o pastor, que você vai, né? E eu acho que não é ideal, né? Não é. Vai crescer, vai fazer a vontade do pai, mas depois... É perfeito. O ideal é que esse desejo... Não quer dizer que os pais não possam amavelmente, né, orientá-la e tudo mais. Mas deve ser algo que nasça no coração do próprio adolescente ali, do próprio jovenzinho, para se entregar a Cristo. E não algo imposto, né? Não, chegou a hora, você está completando 18 anos, se não for agora, se você mandar embora a igreja, então vamos. Não pode ser assim. Tá? Ok? Vamos lá? Por que é que os filhos de pais crentes em Cristo são membros desde o nascimento? Eles são membros da igreja desde o nascimento devido à aliança de Deus com seus pais, que é a continuação do pacto de Deus com Abraão, e incluía tanto Abraão quanto os seus descendentes depois dele. Contudo, os filhos de pais crentes em Cristo não têm todos os privilégios de membros da igreja enquanto não fizerem eles mesmos uma pública e pessoal profissão de fé em Cristo e de obediência a Ele, para serem consequentemente admitidos na ceia do Senhor. Então veja, eles são membros da igreja, mas eles não têm ainda, não usufruem ainda, ou não têm condição ainda de usufruir de todos os benefícios. Eles já, como membros menores, não comungantes, eles já têm muitos benefícios. Mas eles não ainda têm todos os benefícios. Aí quando eles professarem a fé e se tornarem membros adultos, aí eles têm acesso à mesa do Senhor. Certo? Porque para a mesa do Senhor é preciso ter discernimento, aí sim. Porque lembra lá de Paulo, lá em 1 Coríntios 11, que a gente sempre lê na Santa Ceia, aquele que comer o corpo indignamente, então examine-se o homem a si mesmo. Uma criança não pode fazer isso, tá? Precisa ter maturidade para fazer, ok? Quando uma criança quiser tomar Santa Ceia, não dê, porque de vez em quando acontece, né? A criança está vendo o pai e a mãe tomando, a criança, o que é, tal. Não dê para ela, explique para ela e diga para ela, olha, quando você for adulta, se Deus quiser, né, o Cristo que te salvou, que amou o papai e a mamãe e a você também, você vai participar da mesa dele. Né? Esse dia vai chegar se Deus quiser, mas agora não, agora você vai ter que esperar e tudo mais. Explicar a ele o que é, mas não torná-la participante, tá? Ela não pode participar ainda. Porque às vezes já vi, pai tomando, mãe tomando, e eu quero, então dá um pouquinho. Não faça isso de jeito nenhum, né? Tem gente que depois da Santa Ceia, né, servida, quando os diáconos levam embora, as crianças vão lá para trás comer, né? Já na igreja que meu pai era pastor, quando era menino, algumas crianças faziam isso, eu comer. Tem gente que nem gosta, né? Mas por mim, não vejo o problema. Lembre-se que a Santa Ceia, os elementos da Santa Ceia, pão e vinho, eles são consagrados para o momento. Eles não são santos depois, né? Senão você não podia jogar fora. Então, no momento. É isso. É pão e vinho, como obviamente, né, na essência é aquilo ali. No momento, quando o pastor olha, ele diz: Senhor, consagra os elementos, ou seja, separa-os para esta hora, para que eles sejam entendidos como símbolos do corpo e do sangue de Cristo, e o Espírito Santo nos abençoe enquanto meditamos nisso. Aí depois que acabou, aí eles não... Agora, não quer dizer também, né, que vai fazer qualquer coisa, né, porque você pode escandalizar alguém que... Né, mas não quer dizer que tem alguma coisa sagrada neles lá. Okay? Tanto que os diáconos, quando... Né, teve uma cena sobre isso hoje, quando sobra pão ali, pão de forma, né, aí vem alguém pedir comida, eles dão. Tá certo. Certo? Aquilo ali não tem, é pão agora. Certo? Não é. Vamos lá. É certo dizer que os jovens crentes em Cristo, filhos de membros da igreja e batizados na infância, juntaram-se à igreja quando professaram a fé e foram admitidos na ceia do Senhor? Então, jovens agora, né? Não mais crianças, jovens. Eles foram batizados na infância e fizeram pública profissão de fé e agora eles são membros da igreja. É certo falar que agora eles são membros da igreja? Não. Ninguém pode se juntar a nada de que já é membro. Os filhos de pais crentes em Cristo já são membros da igreja volta a bater essa tecla, né? Desde o nascimento.
em sinal disso é que são batizados. E aqui é uma coisa importante. Quando um adolescente chega, né, um jovem já, não adolescente, um jovem chega aos 18 anos e não batiza, não toma posição, pelo contrário, ele é avesso à igreja, é um filho da aliança que está sendo rebelde. É um membro da igreja de Cristo que está se rebelando contra Cristo. Porque ele é um membro. Só que ele está tratando a aliança de uma forma ofensiva. Ele deveria reconhecer os benefícios da aliança na qual ele foi criado desde que nasceu. Aí chegou a hora, ele não quis professar a fé dele, ele está se levantando contra a aliança a qual ele pertence. Deu para entender? Não é que ele não pertencia, ele pertencia. Só que ele agiu mal diante daquilo que estava diante dele, né? Agiu mal com relação àquilo que estava diante dele, que era a aliança de Deus. Ele deveria, de fato, amá-la, né? Porque ele cresceu naquilo. E agora ele não quer, é porque ele está se rebelando contra a aliança, tá? Pode ser que ele não seja um crente mesmo. Né? Pode. Aí entraria como se fosse um galho cortado. É, perfeito. Daí ele falou assim, pode ser que essa pessoa, esse indivíduo, mesmo jovem, né? Não seja um crente. Não seja um crente. Não. Aí lá com os 20 anos, agora eu quero. Perfeito. Aí ele é um eleito de Deus, mas até que isso seja para nós. Para Deus não muda. O eleito é eleito. Mas para nós julgamos pelo que vemos. Pelos frutos conhecereis. Para nós o tratamos como gentio, como um não cristão. Até que ele se posicione e diga, não, eu creio. Então, veja. É que nem uma pessoa, rapidamente aqui, para a gente terminar, é que nem uma pessoa que frequentar, um adulto que batizou, professou a fé e é membro da igreja. Aí ele se desvia. Ele sai da igreja. Quais são as duas opções? No caso dele? Só tem duas opções. Qual é? Ou ele é um crente, está fraco e afastou e vai voltar, ou ele nunca foi crente. Então, a mesma coisa para isso também. Quando alguém se distancia da fé, da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, a gente tem que trabalhar com duas possibilidades. Sim, ele pode estar fraco e pode voltar. E sim, ele pode nunca ter sido um eleito. Tem que tratar. É ruim quando são nossos queridos, mas são duas realidades que você tem que tratar com elas. Ok. Vamos lá, agora terminando. Vamos até aqui, né, na 7. Todas as igrejas creem que... não. O que eu estou fazendo aqui? Peraí, rapidinho. Tá certo. Agora eu vou ter que... Mas olha, gente, é só para dar um aperitivo para terça que vem. Todas as igrejas creem que os filhos pequenos de pais crentes em Cristo devem ser batizados? Não. Os batistas e outros de semelhante fé ensinam que só deve ser batizado quem pode fazer uma profissão de fé pessoal, ou seja, alguém que é maduro. Essa crença, contudo, nunca foi mantida senão por uma minoria de crentes no mundo. A grande maioria de crentes no mundo crê no batismo infantil. Então, nós vamos terminar aqui. Coloquei até ali, ó. Continua. Hoje eu vim preparado. Na próxima terça-feira, nós vamos ver as objeções ao batismo infantil. Que tanto batistas quanto outras denominações, algumas outras poucas, elas nos apresentam contrário ao batismo infantil. Por exemplo, uma delas, a criança não pode crer, ela não pode batizar. Nós vamos ver algumas objeções e vamos dar resposta a elas. Ok? Vamos fazer isso na próxima terça, se Deus quiser. Tá bom? Tudo bem, irmãos?